O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 305 do podcast O Catecismo em um Ano, e nesse dia nós daremos início ao artigo 7º, o 7º mandamento: não furtarás, não roubarás. Este artigo está dentro do capítulo 2, amarás o próximo como a ti mesmo, dentro da segunda seção, os 10 mandamentos, na terceira parte do catecismo, a vida em Cristo. Neste dia nós leremos dos parágrafos 2401 ao 2406. O 7º mandamento: não furtarás, não roubarás. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de algum modo, nos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Primeiro, a destinação universal e a propriedade privada dos bens. No começo, Deus confiou a terra e seus recursos à administração comum da humanidade, para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não anula a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e por seu exercício. O homem, usando os bens criados, deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui, não apenas como próprias, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração com os outros, com seus parentes em primeiro lugar. Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou profissões, requerem os cuidados de quem os possui, para que sua fecundidade aproveite ao maior número possível de pessoas. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem usá-los com moderação, reservando a melhor parte ao hóspede, ao doente e ao pobre. A autoridade política tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. E como um complemento para a nossa leitura de hoje,
nós leremos a catequese do Papa Francisco, realizada no dia 7 de novembro de 2018. Não roubar. Continuando a explicação no Decálogo, hoje chegamos à 7ª palavra, não roubarás. Ouvindo este mandamento, pensamos no tema do roubo e no respeito pela propriedade alheia. Não existe cultura na qual o furto e a prevaricação dos bens sejam lícitos. Com efeito, a sensibilidade humana é muito suscetível relativamente à defesa da posse. Mas vale a pena abrir-se a uma leitura mais ampla desta palavra, focalizando o tema da propriedade dos bens à luz da sabedoria cristã. Na doutrina social da Igreja fala-se de destino universal dos bens. O que significa? Ouçamos o que diz o Catecismo. No princípio, Deus confiou a terra e seus recursos à gestão comum da humanidade para que dela cuidasse, a dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. E ainda, o destino universal dos bens continua a ser primordial. Embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, pelo direito a ela e pelo respectivo exercício. No entanto, a providência não dispôs um mundo em série. Existem diferenças, variadas condições, diferentes culturas, de modo que se pode viver provendo uns aos outros. O mundo é rico de recursos para assegurar os bens primários a todos, e contudo, muitos vivem numa indigência escandalosa, e os recursos, usados sem critério, vão se deteriorando. Mas o mundo é um só. A humanidade é única. Hoje a riqueza do mundo está nas mãos da minoria, de poucos, e a pobreza, aliás, a miséria e o sofrimento atingem tantos, a maioria. Se há fome na terra, não é porque falta alimento. Ao contrário, devido às exigências do mercado, às vezes chega-se a destruí-lo, a jogá-lo fora. O que falta é um empresário livre e clarividente, que garanta uma produção adequada a uma abordagem solidária, que garanta uma distribuição equitativa. O Catecismo diz ainda: quem usa esses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si mesmo, mas também aos outros. Para ser boa, toda riqueza deve ter uma dimensão social. É nesta perspectiva que se revela o significado positivo e amplo do mandamento não roubarás. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência. Ninguém é senhor absoluto dos bens, é um administrador dos bens. A posse é uma responsabilidade. Mas eu sou rico de tudo. Esta é uma responsabilidade que tens. E cada bem subtraído à lógica da providência de Deus é atraiçoado, é traído no seu sentimento mais profundo. O que realmente possuo é aquilo que sei doar. Esta é a medida para avaliar como consigo gerir as riquezas, se bem ou mal. Esta palavra é importante. O que realmente possuo é aquilo que sei doar. Se eu souber doar, se for aberto, então sou rico não apenas daquilo que possuo, mas também em generosidade. Generosidade, inclusive, como o dever de distribuir a riqueza, a fim de que todos se beneficiem dela. Com efeito, se não consigo doar algo, é porque o bem que possuo tem poder sobre mim e sou escravo dele. A posse dos bens constitui uma ocasião para os multiplicar com criatividade e utilizá-los com generosidade, e assim crescer em caridade e liberdade. Mesmo sendo Deus, o próprio Cristo não considerou como uma usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, enriquecendo-nos com a sua pobreza. Enquanto a humanidade fadiga para ter mais, Deus redime-a, tornando-se pobre. Aquele homem crucificado pagou por todos um resgate inestimável da parte de Deus Pai, rico em misericórdia. O que nos torna ricos não são os bens, mas o amor.
Ouvimos muitas vezes aquilo que o povo de Deus diz: o diabo entra pelos bolsos. Começa-se pelo amor ao dinheiro, pela fome de possuir, depois vem a vaidade. Ah, eu sou rico e tenho orgulho disto. E no final, o orgulho e a soberba. É assim que o diabo age em nós, mas a porta de entrada são os bolsos. Estimados irmãos e irmãs, Jesus Cristo revela-nos, mais uma vez, o pleno sentido das Escrituras. Não roubarás, quer dizer, ama com os teus bens, tira proveito dos teus meios para amar como podes. Então a tua vida torna-se boa e a posse torna-se verdadeiramente uma dádiva, pois a vida não é o tempo para possuir, mas para amar. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!